Muro de Berlim e as fronteiras vibracionais. Artigo. Paiva Neto. Quem poderia conceber que aquele portentoso paredão, que muito mais que concreto era ideológico, tombaria? Mas caiu. Fonte. Portal Boa Vontade, em 28 de novembro de 2011. Atualizado em outubro de 2020. Após a inauguração do Templo da Boa Vontade, em Brasília, Distrito Federal, Brasil, em 21 de outubro de 1989, testemunhamos, pela TV, em 9 de novembro, na Alemanha, a queda do Muro de Berlim. Esses dois acontecimentos, que completaram 31 anos, trazem em similitude a vitória da liberdade. A ignorância, porém, persiste. Em várias regiões do mundo. Em desejar tolher o direito inerente à criatura humana de poder exprimir, com equilíbrio, as suas convicções científicas, artísticas, filosóficas, religiosas, políticas, esportivas, e assim por diante, na busca de um mundo melhor. Quem poderia conceber que aquele portentoso paredão, que muito mais que concreto era ideológico, tombaria? Mas caiu. Da mesma forma, as fronteiras vibracionais entre esta e outras dimensões também virão abaixo. Mais cedo ou mais tarde. Universo invisível. Em 21 de dezembro de 1981, durante a conferência A decodificação do Pai Nosso, que realizei, de improviso, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, no ginásio de esportes do Colégio Protásio Alves, convidei o povo que me honrava com sua atenção a desenvolver este raciocínio. Eis uma pequena demonstração de que a ciência humana, a despeito dos respeitáveis esforços de tantos abnegados idealistas, encontra-se no início de sua brilhante trajetória, apesar do extraordinário progresso a que nos tem conduzido. O justificado deslumbramento de suas mais importantes figuras ante a restrita parcela do cosmos que se vê. Mas e diante da imensidade que não se enxerga, que não se descobriu ainda? Não aludimos apenas ao universo físico, com suas galáxias, que é algo realmente de assombrar. Sua Via Láctea, da qual fazemos parte, abarca bilhões de estrelas. É incrível a sua abrangência. E os mais poderosos telescópios e radiotelescópios alcançam a mínima parte deste universo físico. Os seres humanos, e mesmo os invisíveis de razoável elevação espiritual, pois estes são muitos no outro lado da vida, ficam do mesmo modo fascinados, com muita razão. Entretanto, e a amplitude que ainda não perlustramos. Aqui está a filigrana. Quando arguimos pelo que falta desbravar, não estamos unicamente nos referindo à composição material dos corpos celestes que vagam pelo espaço, essa enormidade que os maiores cientistas não puderam até o presente momento pesquisar nem sequer enxergar o todo. Falamos também do universo invisível, ultradimensional, onde as almas residem, que, no estágio evolutivo da civilização contemporânea, não pôde, por ora, ser devidamente percebido pelos olhos somáticos nem acreditado, em boa parte, pela ciência terrestre. E o mais surpreendente, nem por alguns religiosos que pregam a vida eterna. Todavia, quando diversos pioneiros começam a analisar e estudar as possíveis dimensões em que habitam os espíritos, há quem procure depreciar sua labuta. Na verdade, temem avançar na direção descortinada pelos precursores. De certa forma, é como na fábula de Esopo, aproximadamente 620 a 560 a.C. Vulpes et uva. O teólogo e filósofo britânico William Paley, 1743 a 1805, acertou quando definiu que há um princípio que é utilizado como uma barreira contra qualquer informação, como prova contra qualquer tipo de argumento. Esse princípio nunca pode falhar, de modo a manter a humanidade numa ignorância contínua e perpétua. Esse princípio chama-se condenar antes de investigar.
A ciência convencional terá de ser reapreciada para absorver os muitos dados novos coligidos pela ciência de ponta. Além disso, terá de incluir também nas novidades o reconhecimento do mundo espiritual, não como resultado de químicas cerebrais que excitariam a mente humana na região do ilusório, pois esta conclusão é muito cômoda, contudo como realidade pluridimensional, onde existe o prolongamento da vida consciente e ativa do ser, nas esferas ainda invisíveis ao sentido visório. Depois de muito meditar sobre essa questão das dimensões materiais do universo, até hoje os astrônomos debatem e se batem sem chegar a uma conclusão decisiva, ignorando a origem espiritual do cosmos. certa feita, observei. Meu Deus, cogita-se de grandeza, dimensão, distâncias Físicas. No entanto, os limites do universo podem igualmente ser. Vibracionais. O ser humano falece, o corpo fica. O espírito, Ou como o queiram chamar. que não pode ser reduzido ao território da mente, migra para outro universo ou outros universos, que não se veem. É um desafio lançado à mesa de discussão. A ciência, em seus elevados termos, a posteriori comprova o que a religião, de maneira intuitiva, bem antes percebera. A primeira conceitua. A segunda ilumina, quando realmente é religião e nunca reserva de tabus e preconceitos. Afinal, a intuição, conforme afirmamos, é sempre mais rápida que a razão humana, por se tratar do efeito da razão divina em cada criatura. É a inteligência de Deus em nós. Na trilha desse instigante assunto acerca dos limites vibracionais do espaço, registrei a seguinte ponderação no meu ensaio literário. Ciência de Deus. O universo possui esferas ainda invisíveis, que, em termos filosóficos, podem ser sobrepostas, não apenas paralelas. E quanto mais o cosmos há de nos reservar? 1. Nota de Paiva Neto. Cerca de 95% da estrutura do universo ainda é uma incógnita para a atual física. Não se sabe o que seria a energia escura, responsável pela aceleração do universo, e a matéria escura, que reveste o interior das galáxias. 2. Vulpes et uva. A raposa e as uvas. A famosa fábula de Esopo conta a história da raposa que, não podendo alcançar as almejadas uvas, pois estas se encontravam muito altas, as acusa de estarem verdes, embora estivessem maduras. 3. Nota de Paiva Neto. A intuição. Leia. Einstein. E intuição, no terceiro volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, 1991. Adquira pelo Clube Cultura de Paz. 0310 07 940. José de Paiva Neto. Escritor, jornalista, radialista, compositor e poeta. É diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, LBV. Fonte do artigo, acesse paivaneto.com.